Olá, queridos irmãos, espero que todos estejam bem. Nós vamos dar continuidade à nossa série de estudos sobre o livro A Genuína Experiência Espiritual, de Jonathan Edwards. Então, nós estamos agora no nosso quinto vídeo. Se você não assistiu os vídeos anteriores, assista, é necessário, eles estão sendo colocados em sequência e certamente eles vão lhe orientar, principalmente na área das emoções. Queridos irmãos, nós passamos nesse momento a estudar a segunda parte do livro A Genuína Experiência Espiritual, aonde o autor vai tratar de delimitar algumas emoções que não provam que a nossa conversão é verdadeira, mas também emoções que não dizem que a nossa religião é falsa. Ou seja, o autor ele vai tratar de um grupo de emoções que pode estar presente tanto numa verdadeira conversão quanto numa falsa conversão. Tendo dito isso, nós precisamos entender que já foi tratado nos vídeos anteriores por mim e pelo pastor Emerson que a religião verdadeira, o cristianismo autêntico, ele é constituído de emoções santas. Então nós já vimos que emoções como zelo, fervor, amor e tantas outras fazem parte do caráter cristão e da natureza do cristianismo. Então Jonathan Edwards ele passa a estudar experiências fortes e vivas que não provam que nossa experiência espiritual é genuína, mas também não provam que ela é falsa. E isso é importante destacar, principalmente num contexto como o nosso, aonde por um lado nós podemos acreditar que todas as emoções elas são fruto de um êxtase emocional, de um momento, elas são manipuladas. Mas, de um outro lado, nós podemos ir para o extremo e acreditar que todas as emoções, elas são verídicas, elas são genuínas e elas são frutos e evidências de uma verdadeira conversão. Então, perceba, amor, nós já vimos que amor é uma emoção e não é apenas uma prática, perceba. Muito se tem dito justamente que amor é apenas a prática, amar é praticar. Mas amar é uma emoção. Amar é desejar o amado que está perto de você. Amar é querer ver bem. Então o amor é uma emoção também que certamente se materializa, se concretiza em determinados atos. E nós já vimos que os crentes mais notáveis nas Sagradas Escrituras eram pessoas que nutriam emoções intensas. Então nós vemos o salmista dizer, ó quanto amo a tua lei. Nós vemos o salmista dizer, como suspira a costa pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Nós vimos também no próprio livro de Salmos, os salmistas lamentarem pelos seus próprios pecados e pelos pecados do povo. Também nos Salmos nós vemos o salmista expressando constantemente a alegria, expressando o louvor em cânticos alegres e uma atmosfera de regozijo. Então perceba, a existência de emoções fortes não é sinal de fanatismo, não é sinal de uma mera experiência. Dentro de um movimento espiritual e uma verdadeira conversão, ter emoções fortes, elas não dizem, não autenticam que aquela experiência de conversão é verdadeira, mas também não provam que ela é falsa, certo? Então, nós vimos muito claro, né, que o verdadeiro cristão, ele expressa o seu cristianismo com emoções fortes. Mas perceba, nós vemos também na própria Escritura o próprio povo de Deus expressando emoções que se mostraram fruto de uma falsidade de coração. Perceba, lá no livro de Êxodo,
quando o povo recebe a lei, e aí o povo diz: olha, nós faremos tudo o que o Senhor nos falou. Mas esse mesmo povo, pouco tempo depois, estava fabricando um bezerro de ouro. Cristo Jesus, quando ele entra em Jerusalém, nós vemos então o povo dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Mas muitos desses estavam, algum tempo depois, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Então perceba, meus queridos irmãos, que emoções fortes e vívidas não provam a falsidade de uma experiência espiritual, mas também não provam a verdade. Então perceba, uma outra questão que Jonathan Edwards assume no seu livro é que o fato de nossas emoções produzirem grandes consequências no corpo não prova que sejam espirituais ou não. Veja, emoções, como a emoção é uma faculdade da alma, e como a alma ela está completamente ligada, né, ao corpo, então, por vezes, as emoções elas causam efeitos e efeitos fortes no corpo. Então perceba, nós vemos nas Escrituras os santos dizerem que tem sede do Senhor. Nós vemos o Abacuque dizendo, em Abacuque 3,16, ouvi-o e o meu íntimo se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios. Então nós vemos que principalmente quando a manifestação da glória de Deus, ali no caso de Daniel, ele diz que quando percebeu ali a revelação da glória de Deus, ele disse em Daniel 10,8, não restou força em mim, o meu rosto mudou de cor e se desfigurou. João reagiu à visão de Cristo da seguinte forma: quando o vi, caí a seus pés como morto. Então perceba que todos esses são exemplos de crentes verdadeiros que, ao terem uma experiência espiritual, foram tomados por fortes emoções e essas emoções se evidenciaram, reverberaram em seu corpo. Então veja, mas o contrário também é verdadeiro, queridos irmãos. Pode ser que eu tenha uma experiência espiritual, pode ser que eu caia, que eu trema, que eu chore copiosamente, que eu sinta todo o meu corpo sendo tomado, e mesmo assim não ter sido uma experiência espiritual verdadeira. Quantos de nós conhecemos pessoas que iam para a igreja, choravam, diziam que queriam uma reconciliação com o Senhor, se quebrantavam naquele momento, e em menos de uma semana estavam de volta aos seus pecados. Então, emoções fortes e emoções com efeitos físicos podem ser emoções que demonstram genuína conversão, como pode ser que não demonstrem essa genuína conversão. Então, o terceiro ponto que o autor aborda é que o fato de nossas emoções produzirem grande calor e disposição para falar sobre o cristianismo não prova que sejam espirituais ou não. Isso é interessante, queridos irmãos. Por quê? Porque muitas vezes nós vemos uma pessoa que vai a um determinado encontro espiritual, que participa de uma determinada conferência, e ela vem com uma disposição forte para falar do Evangelho. Ela começa a se voluntariar completamente para participar dos serviços da igreja. Ela começa a se envolver. Ela quer estar todos os dias na igreja. Ela quer ir para a praça pregar. E aí todo mundo olha, veja só que genuína experiência espiritual. Certamente essa pessoa teve um encontro tremendo com o Senhor. Mas essa mesma pessoa, logo após, ela começa
a cair em pecados e às vezes até mesmo em pecados escandalosos. Então perceba, queridos irmãos, pode sim que alguém passe por uma genuína experiência espiritual, de modo a que se sinta instigado a falar mais do Evangelho, a falar mais desembaraçosamente. Mas pode ser que isso seja apenas o calor de um momento. Pode ser que isso pode ser apenas uma emoção falsa. Jonathan Edwards bem diz que não há nas Escrituras lugar que afirme que a linguagem espiritual seja um verdadeiro sinal de conversão. Então não é porque alguém fala bem, não é porque alguém fala com entusiasmo, fala com uma entonação de crente, fala com alguns jargões cristãos, que isso demonstra que é a verdadeira conversão. A Bíblia não atesta a verdadeira conversão no linguajar ou até mesmo numa prontidão para falar das coisas espirituais. Até porque, meus irmãos, é plenamente possível alguém estar extremamente empolgado para falar de coisas espirituais, mas está sendo movido por orgulho, está sendo movido por arrogância, está sendo movido pelo desejo de ser ouvido, pelo desejo de ser elogiado, pelas pessoas falarem, ó como você fala bem, ó como sua mensagem tocou no meu coração. Pode ser que alguém esteja fazendo e falando coisas até mesmo verdadeiras, mas movidos por um coração mau. Por isso que quando alguém passa por uma experiência religiosa e começa a falar desembaraçosamente do Evangelho, isso não é evidência de verdadeira genuína espiritual e de genuína experiência espiritual e nem evidência de verdadeira conversão. Nós precisamos ter discernimento com relação a essas coisas. Pode ser que o coração dessa pessoa esteja cheio de emoções não santas. E mais uma vez eu cito Jonathan Edwards. Entusiasmo religioso pode existir sem haver uma experiência de salvação verdadeira. Pode ser que alguém esteja entusiasmado sem ter uma experiência espiritual verdadeira. Queridos irmãos, isso nos leva a refletir sobre algumas coisas na nossa prática do cotidiano. Muitas vezes nós cristãos reformados precisamos começar a observar e a analisar melhor a experiência das pessoas. Perceba, nós temos muitas vezes uma visão preconceituosa de experiências espirituais. Nós acreditamos muitas vezes que todas as experiências que ocorrem dentro do pentecostalismo são falsas, são fabricadas. Nós não devemos pensar assim. Sim, se há experiências falsas, certamente há. Mas o fato de haver experiência não comprova que não há genuína experiência espiritual ali. Não comprova que há uma conversão forjada. Não comprova, queridos irmãos. Do mesmo jeito, nós precisamos entender que ter uma experiência espiritual, ter um contato de choro, de alegria intensa no seu coração, não quer dizer que realmente você tenha tido uma experiência com Deus. Pode ser que essa experiência seja enganosa. Pode ser que você esteja ludibriado, inclusive, pelo próprio Satanás, que é um enganador. Nós precisamos entender que determinados tipos de experiências espirituais e de emoções devem ser analisadas à luz de determinados aspectos bíblicos, sem partir para nenhum extremo. O extremo de defender a ausência de emoções ou a ausência de experiências espirituais em nossa carreira cristã, e ao mesmo tempo não correr para o outro extremo de dizer que
para que eu me sinta vivo, quando eu falo de vida cristã, eu preciso o tempo todo nutrir esse tipo de experiência. Eu preciso ter o caminho bíblico, que é o caminho da moderação quanto a essas coisas. A outra coisa, meus queridos irmãos, que nós precisamos também levar em conta, hoje nós vivemos em um momento onde muitas pessoas estão entusiasmadas para falar do Evangelho. Muitas pessoas estão entusiasmadas para discutir teologia. Muitas pessoas se sentem completamente vigorosas em se sentar e ler livros e livros de teologia e logo mais colocar as citações em que elas acham interessante nas redes sociais, comentar, compartilhar. Analise o seu coração, meu querido irmão. Analise o seu coração, porque se a sua paixão por compartilhar, por falar do Evangelho, por gostar de teologia, é uma paixão, é uma emoção movida pelo desejo de se aproximar, de conhecer mais do Senhor, de desfrutar mais do Senhor, ou é simplesmente o desejo de ser reconhecido como alguém que sabe teologia, como alguém que conhece da Bíblia, como alguém que sabe do Evangelho? Se você é movido por essas coisas, esse seu entusiasmo, essa sua emoção, essa sua experiência, que produz esse seu falar nesse sentido, está equivocado. Por isso, meus queridos irmãos, devemos analisar cautelosamente as emoções que nós possuímos em nossa vida cristã, a fim de tenhamos discernimento, a fim de que tenhamos discernimento com relação a essas coisas. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos abençoe e que o Senhor encha o nosso coração de emoções santas.